Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje nosso tema é nutrição na ansiedade e na depressão. Primeiro, vocês sabem o que são transtornos mentais? Vamos lá. Os transtornos mentais são alterações no funcionamento da mente e podem afetar qualquer pessoa em qualquer idade. Existem diversos tipos e cada um com apresentações diferentes que geralmente são caracterizadas por combinações de pensamentos, percepções, emoções e comportamentos anormais, podendo interferir nas relações com as pessoas. Atualmente, os transtornos mentais mais comuns são a ansiedade e a depressão, e tratam-se de grandes problemas da saúde pública em todo o mundo. Vamos falar primeiro sobre a ansiedade. Ansiedade é um sentimento caracterizado por medo, apreensão, tensão ou desconforto decorrente da antecipação de um perigo ou de algo desconhecido ou estranho. Ela é considerada como patológica quando é exagerada e desproporcional em relação ao estímulo, interferindo na qualidade de vida do indivíduo, no conforto emocional ou no desempenho diário, tá bom? Os transtornos de ansiedade apresentam como sintomas algumas reações fisiológicas como taquicardia, suor frio excessivo, tontura, falta de memória e atenção, irritação, tremores e calafrios, falta de ar, sensação de sufocamento, desespero, excesso de preocupação, retraimento social, diminuição do rendimento escolar ou profissional, tá bom? E a depressão? A depressão é um dos transtornos mentais mais comuns e uma das principais causas de incapacidade no mundo. É caracterizado por um comprometimento do estado físico e psicológico do indivíduo. A depressão pode acontecer por um período prolongado ou ser recorrente, prejudicando a capacidade funcional do indivíduo no trabalho ou nos estudos, assim como sua capacidade de lidar com a vida diária. Os principais sintomas da depressão são tristeza persistente, falta de energia, irritabilidade, ansiedade, perda de interesse por atividades prazerosas, baixa autoestima, insônia ou excesso de sono e alterações do apetite, gerando emagrecimento ou ganho de peso, tá? Os transtornos mentais são resultados de um déficit de quê? Neurotransmissores na comunicação entre nossos neurônios no sistema nervoso, tá bom? Mas o que são esses neurotransmissores? Os neurotransmissores são substâncias químicas sintetizadas e liberadas pelos neurônios, que atuam diretamente na regulação da atividade psicomotora no apetite, no sono e no humor. Os neurotransmissores envolvidos na melhora do quadro de sintomas da depressão são serotonina e dopamina, tá bom? Dopamina, ela é responsável pelo controle do humor, da memória, da cognição, do aprendizado e das emoções. Serotonina é responsável pela função orgânica, como a modulação da motilidade do gastrointestinal, regulação da sede, do apetite, ingestão alimentar, balanço energético, regulação das emoções e dos processos comportamentais. Mas qual a relação da alimentação com os transtornos mentais? Vamos lá. Os quadros de ansiedade e depressão são afetados por diversos fatores genéticos, hormonais, imunológicos, bioquímicos e neurodegenerativos. Esses fatores são modulados por nutrientes obtidos dos alimentos que afetam a taxa de prevalência dessas enfermidades. Diversos estudos já mostraram que a qualidade da dieta está diretamente relacionado com transtornos clínicos de humor e ansiedade. Veja a comparação entre as práticas alimentares. A dieta ocidental, ela é caracterizada por elevado consumo de alimentos industrializados, doces, refrigerantes. Ela está associada com o maior desenvolvimento de depressão e transtornos de ansiedade. Agora já a dieta mediterrânea, que ela é caracterizada por um consumo de vegetais,
frutas, carnes magras vermelhas, cereais integrais e peixes, está associada com menores riscos de desenvolvimento do quadro de depressão e transtorno de ansiedade. Diversos nutrientes estão diretamente envolvidos na fisiopatologia desses transtornos, como, por exemplo, a vitamina D, o zinco, o triptofano, o magnésio, os ácidos graxos ômega 3 e ômega 6 e as vitaminas do complexo B. Agora vamos falar um pouquinho sobre cada um desses nutrientes, tá bom? Vamos lá. Vitamina D, que vocês já conhecem, tem um papel no sono e nos ritmos circadianos, sabendo que a ruptura desses ritmos circadianos está associada com o quadro de depressão. Ela também influencia no crescimento neuronal, na proliferação celular no cérebro, em desenvolvimento e embriogênese. Tá, quais são as fontes alimentares? O que a gente tem que comer para conseguir obter essa vitamina D pela alimentação? Peixes gordos como salmão, atum, sardinha e cavala, gema de ovo, óleo de fígado de peixes. Um exemplo de um prato: batata com sardinha, um sanduíche de atum, você pode fazer, um omelete de forno com bastante legumes, tá bom? Importante ressaltar que a vitamina D precisa ser ativada. Para isso, a gente tem que ter um pouquinho, pelo menos uns 15 minutos por dia de exposição solar, tá bom? Precisa tomar sol na pele. Vamos lá. Zinco, que ajuda na ansiedade e depressão. Por quê? Ele tem a capacidade de aumentar a sobrevivência das células do nosso sistema nervoso central, tá? Fontes alimentares: carne vermelha, frutos do mar, leite derivados, amendoim, amêndoas, pasta de amendoim. Se quiser fazer pasta de amendoim em casa, gente, faz caseira, melhor do que comprar pronta, porque essas compradas prontas geralmente vem com açúcar, tá bom? Aí joga lá no Google, como fazer pasta de amendoim caseira. Lá tem receita, e sem açúcar, tá, gente? Se vocês quiserem. Leite de amêndoas também, uma sugestão, tá bom? Outro nutriente, triptofano. Qual a função dele? Ele tem a função de ser precursor da serotonina. Ou seja, o triptofano, quando a gente ingere o triptofano, dentro do nosso corpo ele vira serotonina, que é o hormônio do bem-estar, tá bom? Fontes alimentares: queijos, ovos, arroz integral, feijão, carne vermelha, magra, tá, gente? Dando preferência sempre às carnes magras. Peixes, aves, cacau, leite, tá bom? Que mais? Magnésio. Ele tem um papel no metabolismo energético, participando na formação e na utilização da energia, tá? Também tem a função de ligação com o receptor da serotonina. Então, a gente não pode ficar sem o magnésio. Onde a gente encontra? Castanhas. Você pode fazer um lanche com as castanhas, pega a castanha, bate ela com água, deixa ela de molho 8 horas, depois bate ela com água e com um pouco de água, digamos, 1 copo, 2, e aí coa num pano de prato ou num voal, torce, e daí aquilo que vai sair vai ser o leite da castanha. Você pode fazer com amêndoa, castanha de caju, castanha do Pará. Vai ser o leite. E o que ficar vai ser a base da castanha. É um patezinho. Aí esse patezinho que sobra da castanha, você pode pôr sal, azeite, limão, temperar como você quiser e usar isso para passar no pão, tá bom? É uma pastinha de castanhas, gente. Sugestão só para vocês, tá? Que mais? Nozes, amendoim, aveia. Com aveia pode fazer uma bananinha com aveia, um mingauzinho de aveia, tá? Que mais? Vegetais folhosos escuros e abacate. Outro nutriente, ácidos graxos ômega 3 e ômega 6. São importantes constituintes das células do sistema nervoso, então a gente precisa ter também. As fontes alimentares do ômega 3. Peixes de água fria, como salmão, arenque, cavala, sardinha e atum,
tá, gente? Peixe é muito importante a gente ter na nossa alimentação, por mais que não seja o costume do brasileiro, tá? Mas é importante a gente tenta comer pelo menos uma vez na semana, pega um atum, se você não tem costume de ir na peixaria, pega um atum, uma sardinha em lata, faz um patezinho, come de mistura, tá bom? Peixe é muito importante pra gente. Ômega 6, onde tem? Nos óleos vegetais, como soja, girassol, milho, tá bom? Mas nada de óleo em excesso, tá, gente? Óleo vegetal em excesso também é prejudicial, tá bom? A alimentação do brasileiro já tem óleo até demais. Por isso que eu sempre indico, vai fazer comida, dá sempre preferência pro azeite. Se não quer por azeite, aí põe a banha de porco, tá bom? Vamos lá. As vitaminas do complexo B. Quais são as principais que ajudam na ansiedade e depressão? A B6, B9 e B12. Possuem importante papel no processo de síntese dos neurotransmissores do sistema nervoso central. Quais são as fontes alimentares? B6, carne vermelha, fígado, leite, iogurte, ovo e germe de trigo. B9, vegetais verdes escuros, leguminosas como feijões, lentilhas e ervilhas, frutas, nozes, castanhas em geral. B12, peixes, carnes, ovo, leite derivados, kefir de leite e de água, tá bom? Alguns alimentos resumindo, os alimentos que ajudam a diminuir as alterações de humor. Quais? Para a gente colocar na nossa alimentação. Grãos integrais, leguminosas, atum, salmão, queijo, iogurte, canela, amêndoa, castanha do Pará, nozes, castanhas em geral e folhas verdes, tá? Quais outros também auxiliam na melhora dos distúrbios do sono? Arroz integral, leguminosas, aveia, laticínios, amendoim, uva, abacate, amêndoas, banana, mamão também ajuda, tá? Olha, gente, outros alimentos, os que pioram os quadros de depressão, ansiedade, qualquer transtorno, tá? Devem ser evitados. Vamos lá. Alimentos industrializados, tá? Carboidratos refinados como farinha de trigo, açúcar branco, arroz branco em excesso, bebidas alcoólicas, café e alimentos que contenham cafeína como chá verde, chá mate, chá preto, energéticos, refrigerantes à base de cola, chocolate ao leite e achocolatados. Gorduras saturadas, tá, gente? Como excesso de bacon, excesso de carne vermelha gorda, salsicha, alimentos industrializados, como salgadinhos de pacote, bolacha recheada, tá? Embutidos como salsicha, linguiça, presunto, tudo que esses que não são naturais, gente, prejudicam os transtornos, tá? O motivo principal da piora desses quadros é a intensificação do estado inflamatório no nosso organismo. Todos esses alimentos que eu acabei de falar, eles pioram a inflamação no nosso organismo, tá? Então, a gente tem que dar o quê? Preferência para os anti-inflamatórios. Os peixes, carboidratos integrais, leguminosas, castanhas em geral, tá bom? Dessa forma, deve-se buscar a alimentação mais natural possível, com comida de verdade. Lembre sempre do princípio, gente. Descasque menos, descasque mais e desembale menos, tá? Que mais que ajuda? Peraí. Água, gente. Água. Não pode esquecer do consumo de água, tá? Evita tomar muita água durante a refeição, porque senão ela vai lentificar um pouco sua digestão. Beba bastante água nos intervalos das refeições. O que eu sempre coloco na dieta dos meus pacientes? Tomar 500 ml de água entre uma refeição e outra. Então, terminou o café, até o lanche da manhã, você tem aquele espaço para você tomar meio litro de água. Do lanche da manhã até o almoço, você toma mais uma garrafinha de água, meio litro, tá?
Para não esquecer. E sempre deixa a garrafinha do lado, leva a garrafinha para onde você for. Porque nem sempre a gente vai estar perto de filtro, de bebedouro. Então, sempre onde for, leve a garrafinha de água, tá bom, gente? Que mais? Você já ouviu falar que existe relação do funcionamento do intestino com os transtornos mentais? Isso mesmo, uma alimentação inadequada com elevado consumo de alimentos industrializados em detrimento de alimentos in natura, uso indiscriminado de antibióticos e o uso abusivo de laxantes, o chá de sênia entra aí, gente, pode resultar em uma desordem na função intestinal, chamada de disbiose. A disbiose é um distúrbio que altera a microbiota intestinal, predominando mais bactérias ruins, maléficas, do que as benéficas, tá? O crescimento exagerado das bactérias patogênicas, que são as ruins, desequilibra a integridade intestinal, afetando o estado de humor, alegria e bem-estar do indivíduo. Por quê? Reduz a produção de serotonina e dificulta a absorção dos nutrientes responsáveis pela síntese dos neurotransmissores, que foi o que eu falei agora há pouco, tá bom? Alguns fatores que podem melhorar o quadro de disbiose, como o consumo de pré e probióticos. O que é pré-biótico? São ingredientes alimentares não digeríveis, fibras, e tem a função de estimular multiplicação e ou atividade de uma ou mais bactérias presentes no intestino, tá? Exemplo, fibras presentes nas frutas e vegetais. Por isso sempre, coma a fruta inteira, com casca, tá? Vegetal, come bastante folha, porque as fibras são todas ali. Probióticos são o quê? Micro-organismos vivos que, quando ingeridos em quantidades adequadas, trazem benefícios à saúde do hospedeiro, tá bom? Por exemplo, iogurte, kefir de água ou kefir de leite, tá bom? Que mais que ajuda, gente? A prática de atividade física também ajuda nos transtornos de depressão e ansiedade. Regularmente, tá? Diversos estudos demonstram que o aumento do sedentarismo na população tem um impacto negativo sobre a saúde mental. A prática de atividade física desencadeia uma série de alterações biológicas no indivíduo. O exercício pode, principalmente, estimular a liberação de neurotransmissores como a serotonina. Tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham gostado, tá? E para quem vocês conhecem que tem um problema com ansiedade, com depressão, manda esse vídeo para eles também arrumarem a alimentação, para tentarem fazer o tratamento por meio da alimentação e ser benéfico para eles, tá bom, gente? Um beijo!